Olá pessoal, aqui é Pascal Lotaz do Neutrality Studies e hoje estamos fazendo uma atualização com Lasha Khazradze, oficial de ligação da Universidade Estadual de Sukhumi, que reside nos Estados Unidos. Lasha, bem-vindo de volta. Lasha, welcome back. Obrigado, Pascal. É ótimo estar de volta. Lasha, Lasha, estamos vendo agora algumas coisas na política mundial que eu gostaria de discutir com você. Dissemos, vamos enquadrar isso como o que poderíamos chamar de fim do mito, ou dos mitos, que estão sendo desfeitos bem diante dos nossos olhos. Quando se trata de relações internacionais e de como o mundo funciona, o que você acha? Para você, qual é o maior mito que está sendo derrubado agora? Aquele que será impossível reconstruir. Obrigado por isso, Pascal. Sim. Bem, primeiro vamos apenas dizer que o mito foi desconstruído, por assim dizer. O mito do pós-Guerra Fria dentro do mundo não ocidental, o sul global, os BRICS, acho que é justo dizer que foi questionado e desconstruído. Então você quer dizer o mito da era pós-Guerra Fria ou o mito da ordem internacional liberal? Certo, então está correto. O institucionalismo liberal do pós-Guerra Fria, a hegemonia liberal, a promoção da democracia, com seu tipo de auge durante o governo Bush, tudo isso eu acho foi redescoberto como basicamente nada além de conversa fiada, algo vazio, em grande parte. Há alguns elementos bons nisso, talvez a intenção fosse boa, mas acho que ficou evidente que ideólogos, ideologias, o neoconservadorismo e os praticantes dessa visão de mundo sequestraram essas boas ideias e as transformaram em uma política externa grotesca, movida por ideologia, que chegou ao ponto de absurdo que estamos testemunhando hoje. Sendo traduzida, digamos, em Bruxelas, por exemplo, sem mencionar Washington, é claro, que eu chamaria de seu ponto de origem. Mas estamos vendo esses eventos quase cômicos acontecendo, em que eles basicamente desabam sob o próprio peso, movidos por ideologia, uma completa perda de bom senso e racionalidade. É uma situação muito triste de se testemunhar. E o que a torna ainda mais triste é que, veja, o mundo já testemunhou massacres movidos por ideologia. O continente europeu passou por 2 guerras mundiais, mas não em tempos de paz, não quando tudo isso já deveria ter acabado. Esse é o problema. Essa é a tragédia de tudo isso. E você está chamando isso de cômico, mas é cômico sem ser engraçado, certo? É apenas uma farsa, uma que existe, até certo ponto para nos entreter e manter as massas quietas, mas também para sustentar uma imagem que há 30 anos talvez ainda fosse crível e hoje não é mais. Eu estava lendo que a BBC está sob grande pressão agora, porque uma mentira foi desmascarada. E eu li aquilo e pensei, uau, será que estão falando da mentira sobre Gaza? The lie about Gaza, the lies about Ukraine. No, it's apparently the lie that Aparentemente, é a mentira de que eles editaram um vídeo sobre Donald Trump, fazendo parecer que ele disse coisas em 6 de janeiro que na verdade nunca disse. E eu fico tipo, ok, então essas são as mentiras que estão sendo expostas. As mentiras sobre outros mentirosos dentro do mesmo sistema. Me impressiona o tipo de coisa que agora é considerado desconstruir a narrativa. E eu me pergunto se não estamos, mais uma vez, presos em uma bolha narrativa no Ocidente. Apenas passando de uma bolha para outra, da ordem internacional liberal para a bolha do Trump. Enquanto o Ocidente continua preso em sua própria mentalidade limitada. O que você acha disso? A propósito, acho que ouvi rapidamente sobre essa história. Acho que alguns dos altos executivos da BBC renunciaram. 2 executivos foram aparentemente demitidos por reportagens sobre Trump. Não sobre Gaza, nem sobre a Ucrânia, nem sobre a Venezuela. Nada além disso, apenas o Sr. Trump. Simplesmente não conseguimos compreender a ideia de que há alguém em Washington que realmente desafia o sistema.
Eles simplesmente não conseguem aceitar isso, a menos que se encaixe em sua maneira uniforme de enxergar o mundo, apontando o dedo para todos os outros, dizendo-lhes como ser democráticos, ou pessoas melhores, sociedades melhores. Eles simplesmente não vão tolerar nada diferente disso. Então, seu último ponto, sua última pergunta. Meu último ponto é: estamos testemunhando, sabe, um novo conjunto de mitos, uma nova forma de o Ocidente se ocupar de si mesmo, ignorando as mudanças reais que estão acontecendo. Quero dizer, olhe para a Geórgia, de onde você é. A Geórgia passou por um período de aprendizado muito intenso em relação ao que é o Ocidente, certo? Começando basicamente como uma espécie de pequena Ucrânia, tendo uma guerra por procuração com a Rússia, e depois aprendendo a dizer não, sem realmente dizer, vamos nos juntar aos russos. É como se a Geórgia tivesse passado por um momento de aprendizado muito intenso, não de busca de alma, mas de busca de abordagem, tentando descobrir como lidar com o fato de que não se pode confiar no Ocidente, ao mesmo tempo em que, obviamente, não quer se jogar no campo de mais ninguém. Como você acha que esses países estão tentando lidar com isso agora? Ou pelo menos aqueles que enfrentaram esse tipo de desafio? Sim, é uma grande epifania, por assim dizer, uma grande realização que aconteceu dentro da Geórgia. Só muito brevemente, voltando ao seu ponto original, o Ocidente algum dia vai perceber o que está acontecendo, o que fez, ou vai desmoronar sob sua própria mitologia, criando e mentindo para si mesmo antes de tudo. Acho que se continuarem assim, enfrentarão uma enorme vergonha. Veja, Donald Trump, ele tenta, mas está cercado pelo tipo tradicional de demagogia em Washington. Pode-se argumentar que ele deveria reagir com mais força, mas essa já é uma discussão completamente diferente. Ainda assim, ele tentou, seja em relação a Israel-Palestina ou Rússia-Ucrânia, mas agora dá para ver como ele foi arrastado por todos os lados, até mesmo no hemisfério ocidental, na vizinhança dos Dawes em relação à Venezuela. Então sim, sabe, novamente, para responder à sua pergunta, acho que o Ocidente vai continuar tropeçando em sua própria loucura, por assim dizer, até perceber que não há outro caminho, senão encarar a realidade. O que acontece agora em relação à Geórgia, no que diz respeito à Geórgia, ironicamente eu sei que John Mearsheimer aponta 2017 como o começo do fim, ou o fim do momento unipolar, do mundo unipolar. E não que eu esteja corrigindo o professor Mearsheimer, mas eu argumentaria que a Geórgia, na verdade, percebeu isso lá em 2008, depois que a Rússia invadiu a Geórgia e quase acabou com a nação e o estado do país. Se Putin tivesse levado essa política adiante, e eu continuo dizendo isso, a Geórgia, como a conhecemos hoje, não existiria. Então, resumindo, bem, era 2008 e por volta de 2012, levou cerca de 3 a 5 anos, mas depois aos poucos eles começaram a sair desse mundo de fantasia. Com o sonho georgiano chegando ao poder, começaram a perceber que havia algo fundamentalmente errado e que simplesmente não era mais sustentável. O negócio, como de costume, significava ouvir as, você sabe, Victoria Nulands do mundo, os John McCains do mundo, sendo incitados contra a Rússia de uma forma muito cínica, muito condescendente. Vão lutar, estamos com vocês. Sabe, toda aquela frase, a liberdade não é gratuita, foi usada inúmeras vezes na Geórgia para mostrar a eles que, veja, as pessoas morrem pela liberdade. Sabe, então, voltando ao ponto original, nossas declarações iniciais, sim, era um mito. Foi a criação, a fabricação de mitos e narrativas de que, sabe, o corajoso establishment de Washington apoia a Geórgia, esse pequeno país, contra a maligna Rússia. E essa abordagem extremamente baseada em valores, entre aspas, baseada em valores. Porque as pessoas que pregavam valores e democracia não se importavam nem um pouco se esses valores realmente haviam sido consolidados na Geórgia. E agora sabemos que o único fator motivador por trás de tudo isso era ver se conseguiam enfraquecer a Rússia, incitando a Geórgia contra Moscou.
Obviamente, desde o início, essa foi uma estratégia tola. Nunca teria funcionado. Isso já foi tentado por séculos. Isso foi tentado, sabe, alguns anos antes da Revolução Russa, durante a Revolução e depois dela. Você sabe, vindo da Grã-Bretanha, esse medo tradicional de que a Rússia tomasse a posse mais valiosa da Grã-Bretanha, a Índia. Toda aquela confusão com o Afeganistão, o chamado Grande Jogo, em que a Grã-Bretanha tentou sustentar o então decadente Império Otomano, o que acabou levando à Guerra da Crimeia. Tudo isso, talvez não de forma totalmente uniforme, mas, no geral, o cálculo estratégico do Ocidente sempre foi criar algum tipo de vulnerabilidade ao redor da periferia da Rússia Imperial, mais tarde da Rússia Soviética. E não funcionou. Imperial Russia, the Soviet Russia, and it didn't work. Zbigniew Brzezinski's grand vision. A grande visão de Zbigniew Brzezinski era destruir a Rússia, ou talvez destruir seja um termo simplista demais. Digamos, enfraquecer a Rússia. Isso também acabou sendo um fracasso. Seu apoio ao Afeganistão, por exemplo, ele entendeu corretamente que a Eurásia era o lugar certo se o Ocidente coletivo, e especialmente os Estados Unidos, quisessem manter sua primazia. Mas simplesmente não funcionou. A Rússia não desapareceu. Continua sendo uma grande potência nuclear. O único país do planeta que poderia devastar os Estados Unidos continentais em caso de troca nuclear. E o resto, veja, o resto é só barulho. O resto é o que dissemos no início desta gravação. Aquela criação de mitos, eles precisavam justificar a Rússia. Sem dúvida, o Ocidente coletivo derrotou a União Soviética. E fez isso porque, sejamos honestos, havia algumas ideias melhores, certo? Não que o capitalismo ou o comunismo, por mais bonitos que parecessem no papel, fossem perfeitos. O fato é que, materialmente e na prática, o Ocidente venceu. As ideias deles meio que triunfaram, mas depois as coisas começaram a piorar. Os Estados Unidos, na minha opinião, simplesmente estragaram tudo em termos de manter aquela enorme legitimidade após o colapso, após a vitória na Guerra Fria. Agora podemos voltar à Segunda Guerra Mundial e falar sobre, digamos, voltar a Stalin, se quiser, voltar a Lavrenti Beria, se quiser, como eles foram extremamente estratégicos com Roosevelt, que era, na minha opinião, um gênio de presidente, um dos maiores que os Estados Unidos já tiveram. Esses dois estavam atentos em manter e entendiam que a União Soviética não poderia ter mantido sua paridade com os Estados Unidos e o Ocidente coletivo. Porque, no fim das contas, e veja, não estou defendendo Stalin aqui, o que estou dizendo é que aquele homem tinha uma visão estratégica e é considerado um dos maiores políticos que já existiram. Ele entendeu que a União Soviética precisava construir pontes com Washington e não destruí-las. E isso foi compreendido logo após a Guerra Fria. Beria entendeu isso, Lavrenti Beria entendeu isso, e Roosevelt também entendeu isso. E então surge, você sabe, um homem muito simples chamado Harry Truman. E ele foi provavelmente o primeiro neoconservador, você diria. Depois da Segunda Guerra Mundial, ele simplesmente odiava o comunismo. E sua terminologia e visão de mundo simplistas começam a, você sabe, gritar Rússia Vermelha. E isso desencadeia um pânico. E tudo desmorona a partir daí, por assim dizer. Em outras palavras, todo aquele jogo estratégico em que esses dois gigantes poderiam ter se entendido econômica e politicamente foi por água abaixo. Eu só preciso enfatizar esse ponto, porque muitas pessoas tomam como certo que a Guerra Fria tinha que se tornar a Guerra Fria, porque era algo óbvio. Capitalismo versus comunismo. Não, não era. O melhor exemplo de que isso não era óbvio é que em 1944, na famosa conferência de Bretton Woods, que reestruturou a economia do pós-guerra, sabe quem estava presente lá? A União Soviética e a Iugoslávia. Há uma bela foto de John Maynard Keynes conversando com seus colegas da Iugoslávia e da União Soviética. E a ideia em 1944 era criar uma estrutura pós-guerra, uma estrutura econômica que incluísse todos.
Portanto, não estava nada claro que esse seria o próximo passo óbvio. Na verdade, foi um grande choque quando ficou claro, em fevereiro de 1947, certamente em 48, que esse próximo grande confronto estava surgindo. E, na verdade, aqueles que trabalharam ou propuseram maneiras de evitá-lo foram os soviéticos, que sugeriram uma Alemanha reunificada e neutra em 1952 ou 1953, as notas de Stalin. Tenho bons colegas da Áustria que dizem, mas foi tudo uma encenação. Eles nunca tiveram essa intenção, porque não há documentos que provem que se prepararam para isso. Mas há outros, como Michael Geyer, que escreveu um livro de 1.300 páginas em alemão, argumentando de forma muito convincente que não, eles realmente acreditavam nisso. Quer dizer, essa foi uma estratégia, uma entre outras, uma que no fim não conseguiu prevalecer, porque as pessoas que queriam construir pontes foram as que perderam para aquelas que diziam, precisamos de um muro. E a ideia do muro acabou vencendo, embora tivéssemos partes porosas, certo? Tivemos partes na Europa onde a construção de pontes funcionou. Uma delas sendo, claro, a Áustria, que em 1955 foi neutralizada com sucesso, e até hoje vive feliz e próspera, e assim por diante. Basicamente, também neutralizamos a Finlândia, que conseguiu ser parte do Ocidente ao mesmo tempo em que servia como garantidora de segurança para a União Soviética. Então tínhamos essas partes da Europa, mas o grande ponto de choque, a Alemanha, tornou-se um muro em vez de uma ponte. E isso também é uma dessas criações de mito, certo? Essa fantasia de que esses sistemas sempre precisavam entrar em conflito. Não, isso não era algo inevitável. Não, não havia nenhuma necessidade por trás disso. Correto. Não havia determinismo, nenhum ambiente determinista que sugerisse que era assim que deveria ser. Sabe, a exigência de neutralidade alemã vinda do Kremlin naquela época era apenas por que não podemos comparar isso ao que Putin estava pedindo na Ucrânia? Devemos comparar. Quer dizer, é muito parecido, na verdade. E não vamos esquecer que até hoje, e estamos gravando isso em 11 de novembro de 2025, os russos ainda exigem a neutralidade da Ucrânia, porque dizem que ela não pode fazer parte da OTAN. Ela pode fazer o que quiser, só não pode ser nossa inimiga. Não precisa ser uma grande amiga, só não pode ser nossa inimiga. E isso é algo que o Ocidente não está disposto a aceitar, porque não se encaixa nesse esquema de nós ou eles. E lembre-se, antes de 2014, ninguém falava em fazer isso com a Ucrânia. Ninguém sequer sabia onde a Ucrânia ficava. Em outras palavras, voltando ao seu ponto, não havia necessidade disso. A Ucrânia poderia ter sobrevivido como uma nação europeia íntegra, com 50 milhões de habitantes e uma economia que era uma das mais ricas da região. Ela possuía um enorme complexo industrial e econômico remanescente da era soviética, que poderia ter sido reformulado e modernizado para se adequar ao desenvolvimento econômico contemporâneo do Ocidente. Mas não. Ou seja, o ponto é que sim, não havia necessidade nem motivo, nenhuma ameaça estratégica vinda de Moscou que representasse um perigo existencial para os aliados dos Estados Unidos, para o continente europeu ou para Washington. Foi isso que eu disse. Isso aconteceu em tempos de paz. E é isso que é irônico e trágico sobre isso. Veja, todos nós podemos dizer, por outro lado, que havia tempos de paz antes da Primeira Guerra Mundial ou antes da Segunda Guerra Mundial, certo? Por exemplo, não há garantia sobre o que as pessoas ou os líderes farão. Eles podem se racionalizar até chegarem a desastres, por assim dizer. Se formos com a tese de que os estados são racionais, claro, são, mas também podem se racionalizar até chegarem a desastres. E disso surgiu a Segunda Guerra Mundial, 2 guerras mundiais no continente europeu. Então sim, sabe, em grande medida talvez o mundo esteja condenado à tragédia, às guerras e ao caos. Mas eu apenas acho que na era pós-Guerra Fria,
na era pós-União Soviética, quando essa ideia dos Estados Unidos como poder benevolente deveria apresentar um plano melhor, uma visão melhor. Bem, essas coisas só se mostraram melhores no papel, porque ao que parece eles tinham intenções muito malignas, ou melhor, malévolas, em relação a qualquer um que pudesse desafiá-los. E sabemos, olhando para a história dos Estados Unidos, que este é um país que não consegue tolerar, não suporta a possível ascensão de qualquer hegemon. Mas esqueça a hegemonia. But forget hegemony. This was just also a visceral hatred of Moscow. Isso também era um ódio visceral a Moscou, à Rússia. Talvez até, não quero soar, você sabe, etno-racista aqui, mas talvez fosse um ódio ao mundo eslavo. E isso tem precedentes na história. Não se tratava apenas do medo de outro ditador ao estilo soviético assumir o Kremlin, depois, digamos, dos dois idiotas, Gorbachev e Yeltsin. Tinha muito pouco a ver com o medo de que a Rússia fosse se reerguer e apresentar uma ameaça estratégica do tipo soviético. Mary Elise Sarot escreveu um excelente livro sobre isso, Not One Inch, significando nem um centímetro para o leste. Toda a mentira da expansão da OTAN que foi imposta à Rússia. E você sabe, dá para perceber que a Rússia estava de joelhos. Há um trecho de James Baker em que ele diz ter ficado chocado ao ouvir Yeltsin contar como, nos primeiros anos após o colapso da União Soviética, os códigos nucleares eram circulados de forma muito displicente. Yeltsin lhe disse que ele teria de ser a última pessoa, se bem me lembro, depois que seus generais lhe trouxessem a maleta. Eles teriam de seguir alguns protocolos, é claro. E James Baker, ao ouvir isso e relembrar em suas memes, de Quent Fort, era assim que o Uri se tornou atene. É assim que a Rússia se tornou desorganizada e realmente degradada após o colapso da União Soviética. Quando esse presidente bêbado está contando a um ex-inimigo, um inimigo estratégico, o capitalista, sabe, e um inimigo nuclear, como os códigos nucleares estão sendo administrados em Moscou. É uma leitura fascinante, mas o ponto é que a Rússia estava longe de representar o tipo de ameaça que tinha quando era a União Soviética. E ainda assim, desde o início, logo após a dissolução da União Soviética, os falcões de Washington, tanto liberais quanto conservadores, não importa muito, já estavam preocupados em como manter a Rússia sob controle. E todo esse programa foi apenas um insulto à Rússia. Quando a Rússia estava pedindo adesão à OTAN, deram a ela algum tipo de programa marginal. Acho que foi George Shalikashvili, o general de origem georgiana, quem propôs esse programa como uma espécie de ponte antes que a Rússia pudesse ser considerada membro pleno da OTAN. Havia um programa, esqueci o nome agora. Parceria para a paz. Certo. E a Rússia teria que participar. Foi um tapa na cara. Esse programa realmente não significava nada. Embora não, eu não concorde completamente. A Parceria para a Paz é um exemplo interessante, eu acho, de como algo que tem uma justificativa de paz muito forte e direta pode ser transformado e convertido em seu oposto. Quero dizer, é muito interessante. Você tem aí atrás de você o livro mais recente de Jack Matlock, certo? Jack Matlock, o último embaixador na União Soviética, que agora tem 95 anos. Ele escreveu aquele livrinho, sabe, já bem depois dos 90. É uma leitura encantadora. Ele é um dos arquitetos do período pós-Guerra Fria e continua enfatizando, veja, a Guerra Fria não terminou porque a União Soviética perdeu. Ela terminou porque nós dois negociamos o seu fim. A Guerra Fria terminou em 1989, quando dissemos que iríamos encerrá-la. E então a União Soviética colapsou 2 anos depois, por razões relacionadas, mas diferentes. E ele é uma das pessoas que faziam lobby em Washington, também nos anos 1990, não para antagonizar a Rússia, mas para construir laços comuns. Certo? Para permitir que a Rússia se juntasse às instituições do Ocidente, certo? Chegou-se até a cogitar a ideia de a Rússia entrar na OTAN.
A parceria para a paz era, pelo menos do ponto de vista dele, do lado mais pacifista, a facção pró-paz nos Estados Unidos, destinada a se tornar, sabe, uma instituição de intercâmbio, construção de confiança, integração e assim por diante. No fim, isso criaria algo com diferentes pilares. A OSCE seria um deles, e então a OTAN e a Parceria para a Paz seriam outro, uma espécie de estrutura comum. Mas, ao mesmo tempo, havia os neoconservadores, os falcões que diziam não, ficar de joelhos não é suficiente, é preciso ser destruído. E, infelizmente, foi esse grupo que acabou vencendo. É por isso que Matlock enfrentou essas pessoas oficialmente, testemunhando no Congresso, dizendo que a expansão da OTAN era uma má ideia. Não façam isso. Clinton seguiu em frente mesmo assim, certo? Então eu realmente acho que houve um certo embate. Mas é verdade que, no fim, isso se tornou um instrumento destinado a antagonizar a Rússia, e a parceria para a paz com a Rússia morreu. Quero dizer, o Conselho OTAN-Rússia se tornou completamente disfuncional, porque não conseguia funcionar. Virou uma aliança anti-russa. E essa é a tragédia. Pessoas como ele e como Jeffrey Sachs diziam, olha, eu criei um plano para resgatar a economia polonesa, e ele foi implementado. Eu criei um plano para resgatar a economia russa e riram da minha cara. Por que essa realidade alternativa não se tornou realidade, mesmo tendo estado bem diante dos nossos olhos? Concordo totalmente com você nesse ponto sobre Jack Matlock. Claro, é inegável que a intenção existia. Algo novo estava começando, certo? A Rússia estava saindo de seu passado soviético e havia pessoas bem intencionadas em Washington. Tenho certeza, e temos documentos que provam isso, de que eles realmente queriam trabalhar com a Rússia. Mas então eu diria, típico da hipocrisia ou propaganda ocidental, aquela boa intenção. Você começa a se lembrar de quando Zelensky disse, olha, não queremos nenhum problema com Putin, quando ele estava recém-chegado à presidência. E eles diziam, claro, sem problema. Mas então, não sei, 48 horas depois, só falando retoricamente, chega um telefonema dizendo, nem pense nisso, certo? Era tempo de paz, tudo estava bem. Zelensky não chegou dizendo imediatamente, sabe de uma coisa, agora sou o presidente da Ucrânia. Sei que os Estados Unidos vão me proteger, então vou provocar a Rússia. Depois de Yanukovych, quando ele assumiu o poder, na verdade queria paz com a Rússia. E então sim, quero dizer, a intenção estava lá. E mesmo hoje ainda há pessoas que acham que podem espalhar a democracia pelo mundo todo e que o mundo seguirá essa espécie de teoria da paz democrática. Há pessoas bem intencionadas por aí, tenho certeza disso. E acho que Jack Matlock, uma das maiores lendas ainda vivas, na minha opinião, é uma dessas pessoas. Tive a honra de recebê-lo em Tbilisi por fórum. Mas, de alguma forma, as coisas sempre acabam indo rápido e grotescamente mal. Acontece algo em que, sim, surge a ideia de uma tomada de poder. Desculpe, mas isso é algo em que realmente precisamos colocar o dedo. Porque, por um lado, temos pessoas como Matlock, Sachs e realistas como Mearsheimer. Embora Mearsheimer não estivesse tão próximo do processo de formulação de políticas, Sachs e Matlock estavam. E então temos a narrativa, certo? A narrativa de que tudo isso é uma tentativa benevolente de implementar a liberdade, de defender a liberdade. Essa narrativa persiste. O mito meio que persiste como uma camada grossa e gordurosa sobre a sopa feia da verdade que está por baixo, que é um projeto hegemônico. Mas nem todo mundo quer isso, certo? Então a questão é, por que essa sopa feia sempre acaba prevalecendo? E essa camada de mito flutua por cima tão confortavelmente. Mesmo agora, a maioria das pessoas na Europa e nos Estados Unidos acredita que a Ucrânia está defendendo a liberdade do mundo livre, o que é insano, mas elas acreditam nisso. Sim, e acho que é nesse ponto que podemos responder essas perguntas basicamente usando as teorias que temos na área. É aí que reside a tragédia. Acho que há uma obsessão, com razão ou não, de que não pode haver uma hierarquia geopolítica ou militar diante dos Estados Unidos.
Sempre será considerado um inimigo em potencial. E por que não tentar cortar isso pela raiz? Especialmente quando os Estados Unidos perdem muito pouco, se é que perdem algo, em relação à Geórgia ou à Ucrânia, certo? A China é uma questão completamente diferente. A China é algo que sabe realmente representa, embora Jeffrey Sachs provavelmente não concordasse conosco nisso. Ele é famoso por discordar do professor Mearsheimer nesse ponto. Mas o surgimento da China, sim, tudo bem, é plausível. A lógica sugere que ela pode se tornar um tipo de hegemonia regional agressiva. Mas ao observar todo o sistema internacional sob a perspectiva de que não se deve escolher e priorizar estrategicamente os interesses vitais de segurança nacional, inevitavelmente chegamos à situação em que estamos agora, em relação à posição do Ocidente coletivo diante da Rússia e ao constrangimento em que se encontram. Mas, muito brevemente, eu queria mencionar, se você se lembra, Andrei Kozyrev. Ele era um jovem idealista, pró-Ocidente, chefe da política externa sob Gorbachev. E foi nessa época que a União Soviética se desfez, e todos em Washington estavam felizes. Não sabiam o que fazer consigo mesmos. Eles convidaram Kozyrev para Paris, e ele foi, bem, estou parafraseando aqui, é claro, mas a essência de sua lembrança do que aconteceu foi que ele estava sendo completamente ignorado pelos diplomatas ocidentais e franceses. He was being completely ignored by Western and French diplomats. The idea being and the implication being that he simply did not. A ideia e a implicação eram de que ele simplesmente não importava mais. Embora o colapso da União Soviética tenha sido recebido com entusiasmo e discursos sobre encontrar um novo papel para a Federação Russa, participar e tornar-se parte do Ocidente civilizado, isso havia desaparecido. Assim, alguns anos após o início da administração de Gorbachev e Andrei Kozyrev, ele dizia que estava sendo manipulado porque a causa já estava perdida. E ele entendeu, ali mesmo, que aquilo era um tratamento realmente insultante por parte de alguns diplomatas ocidentais. Acho que o deixaram em um restaurante ou algo assim, não me cite sobre isso, mas houve uma situação em que simplesmente o deixaram esperando. Don't quote me on that, but there was a situation where they just left them wait. It was just basically a spit in the face. Foi basicamente um tapa na cara, dado por políticos e diplomatas ocidentais, indicando que a Rússia simplesmente não importava mais, que teria de ser um parceiro júnior de Washington, se quisesse ao menos ter uma chance de ser um Estado funcional dentro do mundo unipolar ocidental. Então isso faz parte de toda essa ideia de quebrar e desmontar mitos. Algo que levou mais de 30 anos para ser revelado. E os sinais disso, eu diria, começaram a aparecer em 2008. A loucura de apoiar o regime de Saakashvili e depois sustentá-lo como uma espécie de nova geração de jovens reformistas que iriam carregar a tocha da agenda de promoção da democracia liberal. Tudo isso acabou se revelando porque, novamente, lembre-se, o ponto central é que não havia nenhum plano de construção nacional. Because again, remember, the key point is there was no plan for nation building. This is where Georgians, Ukrainians perhaps get confused about. É aqui que os georgianos e os ucranianos talvez fiquem confusos. Não houve nenhum programa de construção nacional do tipo pós-Segunda Guerra Mundial. Foi apenas algo como: vamos brincar com esses serviçais, vamos brincar no sul do Cáucaso, vamos dar uma olhada em alguns livros de história, ver como os britânicos conduziam os negócios no sul do Cáucaso e por quê. E talvez tirar algumas pistas disso. E veja bem, nenhuma potência ocidental jamais se deu ao trabalho de entrar no sul do Cáucaso para modernizar a região ou construir estados modernos a partir daquele espaço geopolítico, certo? Então, por que deveríamos fazer isso agora? Exceto que, adivinhe, acontece o seguinte: aquele espaço geopolítico oferece algum tipo de trampolim contra a Rússia, de onde podemos lançar, digamos, algum tipo de guerra de propaganda contra ela. Podemos entusiasmar esses pequenos estados que não sabem muito bem o que estão fazendo, prometer-lhes liberdade, algum tipo de potencial adesão aos clubes de segurança e economia da elite anglo-saxônica. E se os deixarmos tão empolgados a ponto de irem lutar contra a Rússia, por que não?
é realmente tão cínico quanto estou descrevendo. Não vejo outra maneira. Não havia nada além disso por trás. Esses programas, pode-se argumentar, sabe, que os Estados Unidos gastaram milhões, centenas de milhões de dólares, digamos assim, na Geórgia, para sustentá-la, para modernizá-la. Sim, houve algumas reformas, claro, sob Saakashvili, como continuo mencionando, mas nada nem perto do que realmente é necessário para modernizar um Estado em desenvolvimento. Actually takes to modernize a developing state. E também sabemos o que os Estados Unidos fizeram com o Japão depois que perceberam que, após a restauração Meiji, havia sinais de que ele se tornaria um Estado enormemente poderoso. Pois bem, o Ocidente começou a se voltar contra ele. O Japão, acredito, ainda não superou a ideia de que o Ocidente não o aceitou. Mesmo sendo um país asiático que queria tanto fazer parte do Ocidente, que passou por todas aquelas reformas. E você provavelmente sabe disso. Pode falar sobre isso melhor do que eu. Mas então os Estados Unidos meio que o afastam e dizem: ei, espere um minuto. Se nós te apoiarmos a ponto de você se tornar uma segunda China, de que isso nos serve? Então, sabe, essa é uma abordagem meio cínica, em que dizemos: vamos basicamente manter vocês na coleira. A Geórgia ou a Ucrânia não estavam nem perto de fazer parte dessa coleira. Alguém poderia dizer: pelo menos nos deem essa coleira, onde possamos nos desenvolver, onde vocês possam nos modernizar até o ponto em que possam dizer: ei, pessoal, vocês ficaram tão ricos que, espera aí, não queremos que vocês se tornem outra grande potência regional. Mas a Geórgia nem de longe era considerada um país que pudesse ser candidato a esse tipo de programa. Não, mas quero dizer, esses países não são vistos em termos de como podemos torná-los melhores. Eles são vistos como podemos usá-los, certo? Como podemos tirar o máximo proveito do que encontramos por lá. E a Geórgia sempre foi esse pequeno e conveniente espinho no lado da Rússia, não é? Uma forma de distraí-la bastante. E sejamos honestos, o Cáucaso, e para a Rússia, o norte do Cáucaso em particular, é uma região instável, potencialmente perigosa para o restante. E o sul do Cáucaso, as nações dali, são algo que pode ser usado de maneira bastante direta. E estamos vendo isso agora. A Geórgia, como temos dito nos últimos 2 anos, é aquela que escapou. Mas a que aparentemente não escapou é a Armênia. E estamos vendo o desmantelamento da Armênia diante dos nossos olhos, certo? O processo ocidental está alimentando a política e as políticas na Armênia, que, se as coisas não melhorarem, podem levar ao fim de sua soberania. A Armênia já perdeu partes muito importantes do que costumava considerar seu território, e está perdendo ainda mais. Está perdendo o corredor de Zangezur para os americanos, está perdendo todo o seu poder de negociação com a Turquia, e ainda está sob ameaça direta do Azerbaijão. E o Ocidente está aplaudindo isso, dizendo: vá em frente, porque pode implementar seus planos por lá. Portanto, esse processo de tentar explorar o que a geopolítica tem a oferecer não está sendo interrompido. Bem, 2 pontos sobre isso. Primeiro, ironicamente, dá para perceber que, sem o Ocidente, sem os Estados Unidos, a região está indo, relativamente falando, muito bem. A Geórgia tem registrado um crescimento econômico de quase 7 a 9%. Ela passou a comercializar com potências regionais, a Rússia, é claro, e assim surgiu uma paz e uma estabilidade muito estranhas que se estabeleceram na Geórgia. Então, o ponto é que, se a política de Washington for mantida com sucesso longe ou fora da região, me parece que a chamada Rússia draconiana e maligna também pode agir de forma bastante racional. A Rússia não simplesmente acorda um dia e diz, do nada, vou invadir esse pequeno país, a Geórgia, e ver se conseguimos mais dores de cabeça no Cáucaso do Sul, além do que já se meteu com a Ucrânia. Embora, obviamente, a Rússia esteja vencendo e tudo mais. Em outras palavras, os operativos do Kremlin são atores racionais. A menos que vejam uma ameaça fundamental,
Novamente, a OTAN, que antes de 2008 estava sendo apresentada como a organização que iria entrar no Cáucaso do Sul, eles não estão procurando criar problemas. O país causou muitos danos no início dos anos 90, mas sempre havia um motivo. Não estou justificando nem defendendo isso. Mas, se observarmos a política externa da Rússia na região, é difícil argumentar que tenha sido irracional. Houve erros? Claro. Mas o que sabemos ao estudar essa área é que as grandes potências são extremamente sensíveis. E por isso farão de tudo, como diz Mearsheimer, para se proteger. Por mais confuso que isso possa parecer, a Rússia agirá e já agiu. Mas eles não são idiotas. E devo dizer que o que é estúpido, ou melhor, o que é insultante para mim, é que as pessoas no Ocidente fingem que a Rússia faz o que faz porque odeia democracias e odeia liberdade. É como se dissesse não, ela não poderia se importar menos. Basta olhar para a Mongólia. Isso faz parte do mito. Uma bela democracia espremida entre dois grandes, digamos, estados autocráticos, e nenhum dos dois se importa, porque essa pequena democracia coopera. Ela não representa uma ameaça para nenhum deles. Na verdade, é bastante útil ali no meio, e isso serve perfeitamente bem a ambos, então a deixam em paz. O processo local não está sendo sistematicamente minado. Então, essa obsessão no Ocidente, achar que, porque eles tentam interferir em todo lugar, os outros também tentarão interferir, e depois atribuir-lhes características tolas, isso é o que considero insultante. Esse é o mito. That's the insulting part to me, or the myth. Sim, não poderia concordar mais com você. O segundo ponto, bem rapidamente, Pascal, era que, se esse programa TRIP sob o governo Trump deveria administrar esse corredor da Angus Road, certo? Bem, você pode ver o que temos dito. Veja, se você entra no Cáucaso do Sul, digamos, por meio de projetos geoeconômicos pacíficos, ninguém se importa. Não acho que a Rússia, claro, a influência da Rússia em termos relativos possa ter diminuído, mas não em segurança, não no que mais importa. Nessa área ela não diminuiu. A Rússia reconstruiu sua economia de guerra por causa da Ucrânia. E quem, em sã consciência, acha agora que a Rússia está mais fraca do que estava, digamos, antes de 2014? A força da Rússia começou a se manifestar quando ela preservou o que chamou de um dos primeiros sinais do mito ocidental em 2014, quando ocorreu o golpe. Então, a ideia de que a Rússia está perdendo o Cáucaso do Sul é apenas mais uma histeria. Outro tipo de histeria interminável. A Rússia não está perdendo o Cáucaso do Sul. E a Rússia, talvez, se perguntarmos, muito provavelmente dirá que com a chegada de Trump e a gestão do corredor de Zangezur, agora, se isso começar a se militarizar, se começarem a marginalizar e agir diretamente contra o Irã, aliado da Rússia na região, então veremos as coisas, é claro, começarem a atingir o ponto de ebulição novamente. Voltaremos à estaca zero. Mas a ideia de que só porque com a ajuda da Turquia o Azerbaijão está se tornando um aliado regional, ou digamos um hegemon regional, a Rússia está perdendo espaço no Cáucaso do Sul, isso é uma lógica risível. Nem sequer é lógico. Simplesmente não condiz com a realidade. Ninguém jamais explicou o que quer dizer quando afirma isso. Eu ouço isso no YouTube e nas redes sociais. A Rússia está perdendo influência. E há algumas pessoas sérias por aí que obviamente discordam disso. Mas ninguém jamais explicou o porquê. Você acha que basta dizer que porque Baku, com sua estratégia inteligente, se aliou à Turquia e retomou Nagorno-Karabakh, agora devemos achar que vai desafiar a Rússia? Na verdade, há muitos artigos mostrando o quão cauteloso Aliyev tem sido, mesmo depois do incidente trágico, pelo qual, aliás, eu achava que Putin não tinha se desculpado. Mas ele de fato se desculpou quando se encontraram em 9 de outubro, se não me engano. A derrubada do avião, sim, correto, pela derrubada do avião. Antes disso era tudo. Putin está humilhado e o Azerbaijão e a Armênia estão vencendo o dia e a França está... Mas Putin é um grande estrategista. Ele está... Apenas observe a dinâmica de como eles lidaram com a situação do Marco Rubio,
quando toda aquela reunião foi cancelada, e agora eles estão em Budapeste. Espero que consigam fazer essa reunião acontecer. Mas você sabe, sim, aqueles que estão no campo mental de dizer que a Rússia não passa de um grande posto de gasolina continuam a ridicularizar o Putin, certo? E, no entanto, acontece que quase a cada passo o Putin está talvez um passo à frente, estrategicamente falando, do Ocidente. Sem mencionar a Europa. A Europa é uma causa perdida. Quero dizer, eles são como crianças psicóticas, se você quer saber. Lasha, isso não é justo com as crianças psicóticas. Ah, sim, obrigado. Essa não é uma boa analogia. Peço desculpas, porque os europeus estão muito além disso. Because the Europeans are way beyond that. They're just running around like crazy children. I don't know what to say. Eles estão apenas correndo por aí como crianças loucas. Eu não sei o que dizer. Estão perdidos. Mas você sabe, mesmo com o Trump agora e com o Marco Rubio, eles mostraram que a visão de mundo do Rubio precisa lidar com a dura realidade de que a Rússia tem interesses fundamentais de segurança. E essas causas profundas, o que Putin chama de causas profundas, não podem ser renegadas. Você não pode voltar atrás nisso. E essa percepção de que aparentemente as grandes potências se importam com sua segurança e prestígio é o que está deixando gente como o Rubio em Washington louca, ou pelo menos muito irritada. E então, é claro, se juntarmos tudo isso, vemos como tem sido difícil para o governo Trump encontrar uma solução, porque a única solução agora é o vencedor leva tudo. Sim, embora o que ainda não está resolvido, na minha opinião, é se a solução realmente está sendo buscada ou não. Porque ainda temos o argumento do Brian Berlichik, que eu acho muito sólido, de que a continuidade da agenda é um fato dado. Nós apenas vemos diferenças na abordagem, mas não vemos uma mudança na estratégia. Mas isso é algo que precisamos discutir na próxima vez, porque infelizmente hoje temos um limite de tempo rígido. Lasha, as pessoas que quiserem ler mais sobre o que você escreve, ou ver mais do seu trabalho, onde elas devem ir? Bem, a Realist Review, a Acura, a National Interest e, claro, o canal Neutrality. Tenho alguns artigos lá, graças a você. Vou colocá-los também na descrição. Lasha Khazradze, muito obrigado pelo seu tempo hoje. Muito obrigado, Pascal. Foi ótimo.